Bem, pessoal, nós estamos aqui no canal do Valquírio dos Santos, no YouTube. Estamos recebendo aqui o Vitor, nosso amigo, e que irá estar falando para a gente sobre um assunto muito interessante. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. O assunto que ele me chamou para a gente conversar a respeito são as terapias alternativas, né? E as terapias alternativas, hoje, existe uma variedade muito maior do que existia há 10, 20, 30 anos atrás. O que isso traz de benefício para as pessoas que buscam a terapia alternativa, né? Como o próprio nome diz, alternativa, né? A gente tentar fugir da medicina tradicional, das medicações, e trazer isso como um tratamento complementar à saúde da pessoa. Isso em nível físico, mental, emocional e espiritual. Então, assim, não, é uma coisa que no mundo ocidental é nova, mas que os chineses, enfim, a Ásia já utiliza já há milhares de anos, né, através de outras terapias como a acupuntura e várias outras coisas que eles fazem, né, a utilização de ervas, enfim, várias outras coisas, e que aqui no Ocidente, para a gente, ainda é uma coisa muito nova. E qual a sua formação, na verdade, nessa ideia de terapia? Assim, desde criança eu já aparentava ter algumas coisas diferentes, assim, que minha mãe observava, mas com as terapias eu me formei com um mestrado de Reiki em 2003, na metodologia japonesa e na metodologia tibetana. E isso foi, com o tempo, o que acontece, eu fui conhecendo outras terapias. Então eu conheci terapias que são de meditação naquela época, naquele momento. Nos últimos anos eu conheci diversas outras terapias e fiz diversos cursos, como baralho cigano, que muita gente tem como adivinhação, hoje é utilizado muito como tratamento terapêutico. Theta Healing, barras de Access, né, que é o mundo do Access, são várias terapias. Estudei muito com relação a ervas, estudei muito com relação a alguns tipos de meditação, e a última coisa que eu vim a estudar, que foi a última que eu me formei, foi o magnetismo, que é muito interessante também pelo fato dele ser tratado como ciência, desde a sua criação, que vem da década de 19, 1800 alguma coisa assim, que surgiu a ideia de que o homem podia passar a energia dele para uma outra pessoa para tentar trazer a cura para ela. Como você é mestre, fez mestrado, posso te chamar de mestre. E me diz uma coisa, todas essas terapias, a Reiki, todas que você citou, as pessoas que estão nos assistindo possivelmente possam pensar que isso tem muito a ver com religião, que as pessoas levam de lá. Então, isso nada a ver com religião. Não, você vai tentar entender em todas elas lá, e você vai perceber que nenhuma delas tem origem religiosa. Principalmente o Reiki, apesar de ter vindo do Japão, as pessoas têm menos conhecimento das coisas que acontecem por lá. Nenhuma terapia ela veio de origem religiosa. Então, por exemplo, eu já tratei pessoas católicas, já tratei evangélicos, já tratei kardecistas, espíritas diversos, enfim. Isso não tem... O que a terapia vem trazer, que a gente... vou falar um pouco mais com a terminologia da minha área, sabe? Que a gente fala muito energia. É bom para a gente entender, não ficar tão fora do mar, né? Assim, o que é energia? Né? Energia está em tudo, em todo lugar, né? E algumas pessoas denominam Deus, outras pessoas dão outro nome, mas no fundo tudo é energia. A mesa é energia, nosso corpo é energia, o ar que a gente respira é energia. Então, o que acontece essas terapias, elas vêm tentar trazer uma harmonia energética à pessoa. Então, são pessoas que às vezes estão em depressão, ou passando por tratamentos muito pesados, químicos, por um tratamento de câncer, e que precisam de um alívio. São essas terapias que às vezes até cura, assim, é muito comum trazer curas que as pessoas não esperam. Porque às vezes você vai para tratar, por exemplo,
eu quero tratar minha depressão, mas às vezes o problema da depressão é um problema que a própria pessoa não enxerga. E a terapia, ela vai trazer a cura para aquilo ser dissolvido. E aí a depressão, naturalmente, ela vai... Quando a gente fala de depressão, a gente fala do passado, né? Sim. E a ansiedade, a gente fala do futuro. Sim. E as pessoas, normalmente, quando estão com depressão, procuram os métodos tradicionais, ou seja, psicólogos, psicanalistas, ou então vai no psiquiatra para tomar remédio, para se curar. É muito comum direto no remédio, porque o alívio é imediato, a pessoa vai dormir como acabou. Mas isso não está resolvendo aonde nasce essa depressão. E é justamente aí que entra as terapias alternativas. Muito bom. E dá um exemplo, você pode dar um exemplo para a gente assim, de pessoas que você já tratou e que ficaram curadas? Nossa, tem algumas, assim, tem várias. Dá um exemplo para a gente, assim, de uma que você lembra, de uma pessoa que você lembra que estava com um problema muito sério e com o tratamento ela se recuperou. É muito comum depressão. Depressão é muito comum. E pessoas que eu tratei às vezes uma vez só, às vezes a pessoa já estava se sentindo mais alegre. Você via na fisionomia da pessoa que ela estava leve. Teve uma senhora que eu tratei que ela estava com uma depressão muito forte, ela toma vários tipos de medicamentos e a primeira vez eu só me dei conta de como ela estava mal fisicamente quando eu fui tratá-la a segunda vez. Que a primeira vez que eu fiz o tratamento, uma semana ela estava muito mal, ela não conseguia se concentrar, era muito elétrica, falou durante o atendimento todo, que não é comum, porque as pessoas tentam relaxar, e ela não conseguia. E na segunda vez que eu fui atender ela, quando eu cheguei, que eu tenho feito atendimentos domiciliares também, quando ela abriu a porta eu demorei a reconhecer, porque eu não sabia se estava tocando na porta certa, né? E quando eu olhei, ela estava com cor. Eu só percebi que ela estava sem cor, ela parecia uma pessoa cinza. Quando eu encontrei a segunda vez que eu vi ela corada, vermelha, né, avermelhada e tal, e ela feliz, sorriu quando abriu a porta. Falei, caramba, é outra pessoa. Eu não consegui identificar, a mudança foi muito drástica. E o tratamento depende de pessoa para pessoa. Algumas terapias aconselham fazer um número determinado de atendimentos. Eu não sigo isso à risca. Eu acho que a pessoa tem que fazer até ao ponto que ela se sente bem. Sim. Que às vezes aquilo é necessário para ela começar a tocar a vida dela e trazer as outras curas por ela própria. E não dependendo também, senão a pessoa fica dependente de uma terapia. Porque isso hoje não é a ideia. Hoje nós estamos vendo algum tipo de terapias, como terapia holística, que usa também muito a parte mística. Né? Não é o caso... Quando eu digo alternativa, eu englobo tudo isso. Porque, no caso, por exemplo... você não usa nada místico, você não usa pêndulo, essas coisas, nada, né? Essas coisas é muito mais implementações mais do Ocidente do que propriamente provenientes do Oriente. Então, por exemplo, o reiki tradicional japonês é uma coisa que não tem nada de holístico, nada de místico, por exemplo, no seu tratamento. No Brasil, principalmente, em outros lugares aqui nas Américas, né, houve a introdução dessas coisas mais holísticas. Eu não vejo isso como um problema. Sim. Entendeu? É só uma maneira, é como se a gente entendesse assim, maneiras para se chegar à cura, existem várias. Não significa que o reiki, que é uma linha só, não possa virar centenas ou milhares de linhas diferentes para chegar no mesmo objetivo. Então, assim, eu não vejo diferença. Hoje eu me encontro numa posição que eu não me vejo tão místico como já fui antes, mas eu não vejo problema nenhum das pessoas tratarem. É até muito comum, às vezes, eu conheço muita gente da área também, então é muito comum você ver pessoas atendendo uma determinada terapia e essa terapia, elas implementarem outros conhecimentos delas. Mas eu só vejo ganho com isso, eu não vejo perda, nenhum tipo de problema. E continua sendo uma coisa que não tem vínculo nenhum religioso. Então... Entendi. E esse tratamento é um tratamento caro? Como é que... Varia muito, o mercado varia muito. Então, pessoas que já têm uma vivência, uma profissão muito longa
e são reconhecidas costumam ser mais caras, né? Hoje... é como no mundo corporativo, né? Se você sabe mais, se você tem mais experiência, você, né, tende a receber mais. Se você tem menos experiência, está começando, né? Você é um estagiário, você, né, tem um resultado menor. Hoje, se uma pessoa quisesse fazer uma consulta com você, marcar, quanto seria essa consulta? O valor, para que todos fiquem sabendo, no final tu vai dar seu endereço, telefone, essas coisas todas, aí as pessoas já vão saber qual o valor que cobra, se é por hora. É por hora. É muito comum você encontrar pessoas que atendem por hora. Assim, a gente atende por hora, mas sempre passa a hora, né? Então, É verdade. Não tem jeito. Isso é mais... Eu me encontro na média das pessoas que atendem, que é R$150 a hora. Certo. Mas tem pessoas que cobram muito mais além do que isso. Você tem um lugar específico ou você vai na casa da pessoa? Eu tenho atendido em casa, eu tenho um quarto preparado para atendimento e eu atendo, é muito comum atender nas casas das pessoas. Entendi. Então já atendi em Botafogo, já atendi em Niterói, já atendi Copacabana, já dei cursos também relacionados a essas terapias em vários bairros. Tijuca, já atendi muito na Tijuca também. Eu sempre penso assim que o que nós queremos nessa vida é sermos felizes. E o que sempre traz benefício para um ser humano, para ele alcançar a felicidade, é válido. Sim. Né? Essa é a nossa busca, né? A gente vive num mundo que é por si, né, por natureza, ele é material, mas a felicidade a gente não vai encontrar nisso, né? A gente tem que tentar abrir a mente para poder entender que a nossa felicidade está em outro ambiente, né? No espiritual. E quando você se consegue se conectar, que hoje, né, a gente tem, durante muitos séculos, né, a gente precisou de religiões para poder se conectar a Deus, porque assim era dito que só assim era possível, né? E hoje todo mundo sabe, né? A conexão é você com Ele. Então, o que eu costumo dizer é você tentar descobrir e praticar, né, que é o mais difícil, né? Sim. Que a gente saber que o amor é a solução de tudo, mas praticar isso é muito difícil para a gente. A gente mal tem amor próprio, né, quanto mais amor pelo outro. Então, se a gente não se ama o suficiente, como que a gente vai amar a outra pessoa? E praticar o perdão é uma coisa muito complicada. O perdão é o amor. O perdão é um tipo de amor. Todos têm dificuldade de... É muito difícil, mas é aquela coisa, é através do exercício que a gente vai chegar à perfeição. Ninguém aprendeu a amar e a perdoar de primeiro, e a gente vai ter que ir aprendendo isso com a vida, é assim que a gente faz. Obrigado aí pela tua entrevista. Agora, fica à vontade aí, dá seu e-mail, seu telefone. O meu e-mail é vitor.veloso, com 2 L's e Z, gmail.com. O meu telefone é 21 98896 5676. E vitorgranzinoli.com também, tem um site que ainda está sendo ajustado, tem manutenção, mas tem um site para ser procurado. E podem me procurar no Facebook também como Vitor Veloso, que vocês vão me encontrar. Obrigado. Antes de acabar, eu vou dar um presente para você. Todos que eu entrevisto dão um presente. Como você sabe, eu sou escritor também, então tenho 3 livros, que é o Pensar, o Repensar, e acabei de lançar esse livro aqui, que é A Mamãe do Placável. Então esse é seu, tá bom? Te agradeço. Esse é seu, um grande prazer. Colher com muito carinho. Um abraço, muito obrigado.